E aí a gente começa a ver que as masculinidades elas são tão amplas que é difícil a gente fazer uma comparação e criar um padrão. Contudo, a gente vê que nas redes sociais as pessoas começam a se juntar em busca dessa masculinidade que a gente tanto combate. Né? E o que é que está acontecendo? Boa O que é pergunta. que... O que é que está acontecendo? É o que eu me pergunto todos os dias. Gente, o que é isso? Você fala dessa contramão, Dessa contramão, dessa luta Da reafirmação de tudo que a gente está desconstruindo nesses últimos anos. e Assim. dessa tentativa de combater o feminismo, ou então de me afirmar como masculino. E parece que quando eu me reafirmo como masculino, o feminino ele tem que estar lá embaixo de alguma forma. Uma sensação de controle. Tem que tratar então, a mulher dessa e forma. a gente começa a ver que há uma organização, não é uma coisa, há uma organização mesmo, de pessoas se organizando para poder falar, gente, vamos tentar perpetuar isso, porque isso de alguma forma é confortável para mim. E é algo que cresceu muito na pandemia, né? E na pandemia parece que deu um boom. A frustração do cara que está... Os grupos, eles têm um discurso muito que nasce também de uma frustração, né, da relação afetiva. Os red pills se colocam em um lugar de homens que se fazem, que têm uma relação mais ampla com as mulheres, que se valorizam, mas é sempre um discurso que nasce de uma frustração muito grande, geralmente de cunho afetivo, de um relacionamento que não deu certo, e aí o caminho dele agora é odiar todas as mulheres, porque todas as mulheres estão interessadas no dinheiro dele, ou no homem que ele é, ou em enfraquecê-lo enquanto indivíduo também, né? Rapaz, eu costumo dizer que todo processo social a gente nunca vai compreendê-lo enquanto ele estiver acontecendo plenamente. Então... Que pena, né? Que pena. Eu vou morrer Nem sem... quando passou. Eu vou Eu, morrer como sem... na qualidade de historiadora, digo nem quando passou. Então já foi, já desisti, já vou morrer. Vamos sem embora, ver. vamos embora. Acabou, vamos terminar aqui. É o jeitinho das ciências humanas. Né? Então, as você ciências é diferente. Você não tem uma célula para olhar ali e ver uma mutação acontecendo. Assim, a gente está inserido, inclusive, no processo. A gente autor e sofre as ações também dos processos que estão acontecendo. Esse movimento que o Thiago falou, por exemplo, Red Pill, tem Incel. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse termo foi ano passado, no Instagram de um aluno, que ele colocou lá, não monogâmico Incel. Que diabo é isso? Porque, inclusive ele estava namorando, eu fiquei meio ali sem entender, e aí comecei a tentar compreender, e continuo não compreendendo. Né? Mas assim, quais são as perspectivas para a gente começar a entender essas coisas? São muitas variáveis, muitas variáveis. O que eu destacaria assim, de início, e dois fatores são muito importantes, é o primeiro, que a gente está numa conjuntura político-histórica, que é um contexto de reação. Então, toda ação, ela tem uma reação. Sim. Todo avanço de progresso que você tem na sociedade, e a gente vai encaixar sempre esses movimentos feministas como movimentos progressistas, você vai ter movimentos de reação. É daí que vem um termo, inclusive, reacionário, né? Desse movimento. O segundo fator que eu destacaria, não tem como não citar, são as Big Techs, são as grandes empresas de rede social. Nós temos aí Twitter, nós temos o Meta, que reúne Facebook, Instagram, YouTube. E tudo que essas empresas querem é prender essas pessoas consumindo essas redes sociais. Então, nessa relação de consumo, de entretenimento, para te prender, eu preciso dar o que você quer. Então, esses movimentos aí, todos, eles se valem da criação de bolhas. Então, se eu percebo que você está pesquisando muito um termo, ou você viu um conteúdo de uma pessoa que fala no Red Pill, sei lá, e você gostou, eu vou te alimentar mais daquilo. E essa mesma redes sociais, elas estão possibilitando as pessoas também ganhar dinheiro. Então, a gente não pode deixar de analisar a questão financeira, econômica. Então, qualquer pessoa hoje falando qualquer bobagem, ela tem a possibilidade grande de atrair grandes seguidores. Outro dia eu vi uma mulher na rede social falou que cada cor do detergente de prato é para uma coisa. Uma é para lavar roupa, outra é para fazer isso, fazer aquilo, fonte nenhuma. Então, o que eu tenho reparado muito são muitas pessoas, inclusive mulheres, já vi algumas, gravam vídeos como se estivesse no podcast, falando pro nada sozinho, joga na rede e aquilo ali vai cair em uma bolha. Não é? E essa bolha vai se movimentando. Coisa que seria totalmente impossível acontecer, por exemplo, um movimento desse há 20 anos atrás, talvez para um grupo limitado de pessoas se reunindo fisicamente. Então, eu acho que sem esse terreno fértil, essa reação ela não teria acontecido.
E aí o outro fator que talvez seja tão importante é esse movimento de ação e de reação. As mulheres, elas têm não somente conquistado, e aí eu passo até para a Fábio falar mais sobre isso, conquistado seus espaços, como elas têm demarcado o território, no sentido de obrigado, não é um obrigado por reconhecer que eu sou uma mulher que tem o direito de igualdade, isso, aquilo. É se colocar mesmo, não, eu tenho direito a isso, eu quero, não estou te pedindo nada, eu estou ocupando o meu espaço. Então, essas situações assim têm gerado, até na cabeça de pessoas que têm uma visão cultural muito retrógrada, né, de achar que de fato, não, agora é tudo isso, agora tudo é assédio. Quando ele ouve alguém falando o que ele quer ouvir, aí já entra um pouco também de pós-verdade. Quando tem alguém falando aquilo que eu quero ouvir, aí sim, eu vou aderir àquilo e vou tratar, me conforta, me é familiar. E, pô, esse cara pensa como mim, ele não tem medo de falar. Então, aí eu vou aderir a isso e há uma tendência muito grande, obviamente, de você, né, propagar. Até uma pessoa que ela compartilha uma fala machista, que ela discorda, ela está ajudando aquela mensagem a chegar em alguém, sei lá, ela tem 500 seguidores que viram aquilo. 490 achou aquilo horrível, mas 10 gostou. Então, são 10 que vão aderir àquilo ali. Então, acho que é por isso que a gente está vendo tantos esses movimentos crescerem, né, dessa maneira assim desordenada. Que a gente só é surpreendido com a novidade. Você pensa, nossa, 2023, século XXI, ele está pensando realmente isso? Quando o Léo traz a questão da tensão, né, de como a sociedade ela é construída, e aí independe uma comunidade pequena, um país, enfim, com mais tempo de existência, né? Um país mais novo, um país colonizado, né? Recente, um país, enfim. Independente de qual circunstância de comunidade, a gente sempre vai ter tensões, né? Então, as tensões elas estão intrínsecas à nossa vida em grupo. Né? Então, você está na sala de aula, você pede para o menino fazer um grupo de 5 pessoas. Seguramente, em algum momento, vai ter tensão ali, né? Eu costumo dizer, inclusive, que quando não tem tensão, a gente precisa também olhar, né? Então, assim, quando há muita conformação, que é a dinâmica da bolha, né? Quando você começa a perceber que você pensa muito igual em relação às outras pessoas que convivem com você, começa a se questionar. Comece a olhar para o lado e perceber que o mundo não é exatamente como o seu umbigo, né, definir o que é esse mundo. Né? Então, esse é um elemento. Então, como nós somos tensionalmente orquestrados, né, enquanto existem inúmeras forças. Né? Léo trouxe a exemplo a força do capital, né, de como esse capital ele vai se mobilizando historicamente para garantir o lucro, né, de alguns em detrimento ali do processo de exploração de tantos outros. Né? E mediado por alienação, né? Mediado por ideologia, por uma série de elementos. Né? Quando a gente olha para a história do Brasil especificamente, é claro que dá para fazer um paralelo, né, com a história do mundo ocidental e tudo mais, mas assim, quando a gente pensa nesses movimentos, né, que alguns autores trabalham com uma ideia de masculinista, né, ou masculista, né, enfim, como uma reação, né, aos movimentos feministas, e não necessariamente são diametralmente opostos, né? Não é uma coisa... Não se desenha coisas diametralmente diferentes, né? Não é. Assim, o masculinismo ele não é oposição ao feminismo, né? E aí eu posso trazer alguns elementos, mas esses elementos eles estão já na década de 80. Né? Então, quando a gente olha todo o movimento feminista brasileiro, todo o processo ali de década de 60, né? A chamada terceira onda, né? De todo o movimento de que o meu corpo é político, de como essa mulher se coloca, né? Não apenas num espaço de quero trabalhar, quero votar, que é algo mais dentro de uma perspectiva do feminismo liberal, né? Das mulheres brancas que até então não tinham acesso, né? Àquilo que os seus maridos, os seus pais, né? Enfim, os homens que elas conheciam estavam, né? Enquanto as mulheres pretas continuavam trabalhando e sempre trabalharam. Mas esses movimentos, eles começam a se mobilizar e, de fato, logram, né, algum êxito em determinados momentos. Né? Então, isso vai dar para as mulheres a tomada de direitos que a gente desenhou lá na Carta do Homem e do Cidadão antes, né? Muito antes, né? E que vai ser desenhado no contexto do que é essa república, né? Desses direitos que são iguais, né? E que efetivamente nunca foram iguais. Né? Então, se a gente olha na contemporaneidade, não é igual. Né? Mas quando esses êxitos eles começam, essas conquistas elas começam a aparecer minimamente, a gente tem aí uma lógica de inversão, que é essa reação que o Léo traz, que é basicamente, olha,
eu sempre cheguei em casa e minha mulher sempre fez a minha comida, esquentou e colocou a minha comida na mesa. Eu sempre comi, levantei, o prato estava ali e ela sempre lavou. Então, assim, chega um momento que ela não vai fazer mais isso. Eu vou ter uma reação em relação a isso. Sim. Então, é importante que os homens, de modo geral, entendam que esse desconforto que existe individualmente ou coletivamente é preciso que exista mesmo. Né? E com risadinha, inclusive. Né? Então, é preciso que vocês se sintam incomodados. Porque esse incômodo é um incômodo histórico que nós sempre tivemos. Né? Então, esse é um elemento. Né? A outra questão, assim, que Léo estava trazendo, essa questão do terreno fértil, né? Para a discussão. Quando eu falo da década de 80, e aí nós, exceto o Thiago, que é jovenzinho, né? Todos nós fomos constituídos na televisão na década de 90. Né? Que, assim... Nossa. Como sem é que um palavras. dia a gente achou aquilo normal? Sem palavras. Fabinho, eu fui assistir um dia o canal Viva com minha mãe. Eu fiquei constrangido a ponto de falar, velho, eu não consigo. É demais. É demais. É Então, homofobia, assim, machismo. Hoje eu com 36 anos, eu me surreal. sinto constrangida assistindo. Eu com 12 anos, né? Sei lá, Tava acho que lá. tinha 12. Eu tava lá assistindo, né? E retroalimentando aquilo, né? 2 pessoas, 3 pessoas numa banheira para pegar um sabonete. Meio-dia. Com roupa, meio-dia do domingo, Que era né? o programa da com família. com o Família programa da brasileira. família brasileira, né? E a mulher, né, enfim, perdendo o biquíni, né? Enfim, posturas completamente sexuais, assim, era uma simulação de sexo. Sim. Então, eu via com 12 anos de idade. Eu estou chutando 12 anos porque eu não sei calcular, mas assim, a minha infância e minha adolescência foi isso. Não, Então, eu via o sexo na televisão aberta. Com muita tranquilidade. E um sexo, que aí se a gente for olhar, né? Inclusive, para como essa indústria pornográfica ela se consolida, né? Então, assim, se você olha para a indústria pornográfica, as cenas de sexo são as mulheres numa condição de subalternidade, com o rosto à mostra, e os homens do pescoço para baixo. Com culto ao falo, né? Então, necessariamente, o pênis é o grande protagonista ali daquela cena, mas você nunca vai ver o rosto daquele homem, né? Então, assim, eu entendo assim, se você não vê esse rosto desse homem, é porque, assim, pode ser qualquer um. Né? Importa. Então, assim, não importa, pode ser você, inclusive. Então, eu estou dizendo para o menino de 13, 14, 15 anos que, cara, você pode estar fazendo isso aí, tranquilamente. Né? Então, a gente ouve, né, relatos, assim, ex-alunos contando pra gente, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê. E a gente fica aqui, cara, de fato, o que é esse sexo para você? Né? Assim, o que é essa grande performance que você, né, tem desenvolvendo? Né? Então, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente se habituou a determinados tipos de comportamento. Quando esses comportamentos nós entendemos por uma reação das mulheres, por uma reação da sociedade civil, por uma reação de instituições, a gente não pode deixar de trazer, assim, né, o quanto Ministério Público, né, Defensoria Pública, o quanto as entidades, né, seja da área do jurídico, o quanto o legislativo se mobiliza no sentido, né, então, assim, o quanto, por exemplo, a gente tem a presença de mulheres, né, aumentando a presença de mulheres nas bancadas, né, do legislativo, o quanto isso afeta a construção de leis, por exemplo, em prol da equidade. Isso vale para qualquer público, qualquer comunidade, né, historicamente minorizada. Então, são vários elementos que vão trazer esse desconforto para esse menino, para esse homem, para esse adolescente. Né? Então, quando você fala do incel, né, assim, esse menino que ele é celibatário voluntário, então, assim, ele involuntário, né? Então, assim, ele não teve o acesso a uma menina, ele não conseguiu se relacionar com uma menina. Né? Mas por que ele não conseguiu se relacionar com uma menina? Porque a forma como ele aprendeu a se relacionar com a menina é de uma forma violenta. É uma forma de posse. Então, quando eu quis beijá-la, ela não me quis. Então, eu a odeio por isso. Né? Então, E é uma todas as relação... mulheres E aí, são odiáveis. pronto. Então, eu construo um discurso em cima disso, de vitimização, né? Na década de 80, tem uma revista que foi veiculada durante muitos anos, não é brasileira necessariamente, né? Que é a Playboy, né? E você tinha matérias e matérias, assim, homens, tomem os lugares de vocês de volta. Né? Década de 80. Então, para que a gente também não se sinta nem mal, nem bem, para tudo isso estar acontecendo agora. Né?
Porque os movimentos na história, eles são orgânicos, Sim, né? sim. Eles têm rupturas, eles têm permanências. Então, e aí é esse pai que estava ali sendo adolescente, na década de 80, que vai construir uma família e que vai ter filhos aí de 15, 16, 17, 20 anos, que muitas vezes vão reproduzir isso, né? Vão reafirmar Como isso. teve gente aí falando nas redes sociais, criticando Rihanna, porque na foto de uma revista ela estava na frente, o marido atrás segurando a criança. Que grande absurdo. E aí você olha assim, nossa, que anos estamos? Como assim? Mas assim, é bom esses espetados pra gente saber que a gente está em bolhas. Sim. Né? E que existem pessoas que de fato pensam isso e reproduzem e educam seus filhos dessa forma. E é engraçado que nessas mesmas violências a gente encontra dualidades, né? Por exemplo, quando você traz o tudo é assédio, é também o mesmo cara que muitas vezes, quando vai em uma reportagem ou em um caso sobre violência contra a mulher, fala, se fosse minha mulher ou se fosse minha filha. Minha propriedade. Ou também do outro lado, o cara que fala de família ou das novas configurações e que muitas vezes não está nem aí para nada e que utiliza a família como uma legitimação ou como um álibi de sua postura. Ele é um pai de família, é um homem de Um família. pai exemplar. E marido Tem essas exemplar. dualidades. Que é a mesmo, questão né? do super-eu também, né? Que é o contemporâneo, né? Então, Isso. assim, quando a gente fala de negacionismo, de pós-verdade, de todos esses movimentos que têm o grande objetivo de deslegitimar a ciência, né? Assim, de modo geral, é pegar o conhecimento que é sistematizado, que é testado, que é, enfim, é validado, e dizer, olha, isso aqui funciona ao contrário, porque a minha regra é a regra do super-eu, né? É a regra do que eu, dentro do meu contexto, da minha bolha, é quando alguém chega e diz assim, não teve ditadura, porque o meu avô viveu aquela época e não sentiu a repressão. E ele dizia Ok. que era tudo tranquilo. E que ele dizia que era tudo tranquilo. Então, assim, que embasamento, que fontes né, históricas você tem aí para balizar? Que fenômenos, Quais variáveis que você variáveis atravessa? você tem para... Né? Então, assim, é a história de um indivíduo para garantir a generalização, né, de tantos. Né? Então, assim, também tem esse elemento, né? Entender, assim, que essas dinâmicas, todos esses fenômenos, né, que a gente está discutindo, eles são estruturantes, né? Eles constroem sociedades, eles constroem, né, comportamentos coletivos. E muitas vezes a gente utiliza o termo estrutura de modo a tirar, né, desonerar a nossa responsabilidade diante do enfrentamento da realidade. Sim. Isso vale para todos os tipos de violência que são estruturais, né? Racismo, machismo, as violências de modo geral, né, que são estruturantes. Então, é importante que a gente também entenda que cada sujeito precisa fazer o seu papel, né? Eu lembro de uma vez, eu estava em sala de aula, e aí um menino estava muito incomodado, porque a gente estava discutindo, né, sobre a história das mulheres, enfim, mobilizações, movimentos sociais, e naturalmente a gente acabava discutindo sobre feminismos. E aí ele disse assim, mas por que as mulheres só lutam pelo que elas querem, nananã? Por que vocês não lutam para ter o alistamento obrigatório? Aí eu falei, por que você não luta para não ser obrigatório para você? Aí ele olhou pra minha cara. Eu não sei lutar. Então, assim, Vocês que existe lutem. também, né, da mesma maneira que existe esse desconforto, né, dos homens, assim, de modo geral, e é claro que alguns já estão entendendo, alguns outros estão assim, eu sou homem de construção, né? Eu lembro que, não sei se você viu no Twitter essa semana, um homem de construção, era um boneco da Barbie ali, né? O Ken, assim, todo desmembrado, né? Tá todo quebrado, né? Mas, assim, existem, de fato, assim, homens que estão nesse processo. Existem tantos outros que não estão, mas é responsabilidade de vocês também. Assim, né? Então, não dá para que nós fiquemos do outro lado, né? Como se nós estivéssemos em lados diferentes no front, né? Gritando, né, se esguelando, e aí o cansaço ele traz isso, né? Então a mulher muitas vezes é tida como histérica, como, né, barraqueira, como violenta, a depender do marcador identitário dela, ela é mais violenta ainda, né? E o reality traz isso também, né? A Tina, semana passada, estava num movimento de, poxa, que mulher agressiva, né? Porque é uma mulher preta que não pôde escolher, né? Dizer assim, estou cansada, eu não posso escolher, a vida dela é existir, eu tenho que continuar. Chega um momento que você,
né? Todo mundo tem o seu momento de... E aí, quando você extrapola, você é violento. Na realidade, você está reagindo a uma violência que é estrutural e que te atinge, né, de modo mesmo profundo. programa que uma menina, acho que é a Bruna, branca, ela esbravejou, falou horrores contra um homem negro, não sei, Sim, racista, sim, né, sim, que ele sim. era agressivo, que ele era Sim, isso, aquilo, sim. e não houve essa reação negativa, comoção. essa comoção. Exato, Mas quando essa exato. menina, ela não é, Exato, falou exato, das dores lá e exato. tudo mais, aí sim, nossa, Exato. que agressivo e desnecessário isso. E era, Quer uma, e aparecer. era uma imagem constantemente reforçada, né? Quando você tinha, que eles têm uma coisa, o jogo da discórdia, né? Onde eles sempre se juntavam e traziam, não, ela Às é vezes. agressiva, ela é rude, Você ela é conseguiu grossa. cristalizar Conseguir essa a imagem, né? ponto do público comprar Aderir essa. a isso. Enquanto que a Bruna fazia assim, engraçado é que ela falava da agressividade do Ricardo Alface, né, que ganhou até um protagonismo depois dessas situações, falando coisas que ele, que era visto como agressivo, jamais tinha dito, xingando e colocando ele em uma posição de completa inferioridade, que em nenhum momento seria lido até como um preconceito, porque ela teve um relacionamento com um homem branco que era extremamente violento com ela, com o qual ela não agia dessa Sim, forma. verdade.